O Internacional, com a virada de ano, comemora uma grande nova notícia. A partir de agora, no dia 1º de janeiro de 2023, o Internacional não vai precisar mais pagar salários de até 7 jogadores. E no vídeo de hoje vou te trazer mais informações e mais detalhes sobre quem que são esses jogadores e quanto que o Internacional vai economizar na sua folha salarial até para poder investir em novas contratações nesse mês de janeiro. Além disso, também eu quero te trazer uma informação do lateral esquerdo Moisés, jogador que está emprestado para o CSKA Moscou da Rússia, e o Inter tem uma grande oportunidade na metade da temporada para conseguir ganhar um bom dinheiro com esse jogador. E também quero te falar sobre o centroavante dos sonhos, a direção que observa ainda a situação do atacante Caio Jorge da Juventus. Eu vou te explicar no vídeo hoje se existe ainda uma possibilidade desse atacante pisar aqui em Porto Alegre. Vamos começar então com as informações, e só antes de a gente começar eu peço aqui para tu já deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, que é muito importante. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, ativar também o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. E além disso tudo, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, tá bom? Passado todos os recados, então vamos abrir aqui com as informações junto ao Internacional, e eu quero começar aqui falando exatamente sobre essa limpa de jogadores que foi feita no Internacional. O Inter tinha uma série de jogadores que tinha contrato terminando agora no dia 31 de dezembro. Obviamente o Inter pagou ainda, né, o seu 13º, e a partir agora, né, a partir deste mês de janeiro, o Internacional não vai mais pagar esses jogadores. Eu vou pegar aqui primeiro os jogadores que não estavam no Internacional, ou que estavam, mas estavam encostados, como por exemplo do zagueiro Roberto, que acabou indo inclusive para o Avaí, mas o Inter ainda pagou o salário desse atleta ainda no mês de dezembro. Tô falando do atacante Thiago Galhardo, que foi para o Fortaleza na metade dessa temporada, mas o Inter tinha feito um acordo de rescisão com o jogador, onde pagaria metade do salário até o final da temporada, e aí a gente está falando de cerca de 150 mil mensais ao mês. Eu tô falando também do atacante Gustavo Maia, do Barcelona, que retornou agora e vai retornar para a Espanha. O Inter que não quis adquirir esse jogador, e o Inter também vai ter, né, uma economia por mês de mais de 100 mil reais ao mês. Além disso, também a gente tem os dois jogadores que retornaram de empréstimo para os seus devidos clubes, do Lisiero, que ganha até 200 mil no Internacional, e também do lateral direito o Everton, que voltou para o Red Bull Bragantino. Esses dois jogadores também o Internacional vai ter uma economia. Além disso, também eu quero te dar uma informação interessante, que neste dia de ontem o Internacional terminou de pagar, sabe quem? O Escoco. Lembram do Escoco, aquele atacante que tinha vindo lá com um grande destaque do futebol argentino, acabou não dando certo no Inter? O Inter tinha feito um acordo e terminou de pagar esse atacante agora. Então esses são alguns dos jogadores que a partir de agora o Internacional não vai pagar mais e vai ter uma boa economia na folha salarial. Além disso, a gente pode ter ainda a liberação do Taison, que tem contrato terminando em abril e ganha cerca de 650 mil mensais ao mês. O Inter que tenta ainda rescindir o seu contrato para poder ter já um alívio imediato, e também do atacante David, que tem negociações encaminhadas para ir para o São Paulo, e o Inter economiza, né, 400 mil mensais ao mês, além, óbvio, do Brian Romero, que acabou de ser vendido, onde o Inter economiza mais ainda 400 mil mensais ao mês. Com todas essas liberações que eu acabei de te falar, de todos esses atacantes, meias, zagueiros e lateral, o Internacional pode ter uma economia. Eu tô falando pode porque o Taison e o David ainda não estão nessa lista, né? Mas colocar o Taison e o David, só esses dois, por exemplo, dá 1 milhão na folha salarial. O Inter pode ter até uma economia de 2 milhões e meio na folha. O presidente Alessandro Barcelos, nesses últimos dias, que falou que gostaria, né, de ter essa diminuir a folha salarial do Internacional, e a partir de agora o Inter consegue nessa boa liberação, né, consegue enxugar bastante a folha e vai até ajudar o Inter, né, a trazer agora futuros investimentos dessa janela de janeiro, que vai ser muito grande no Internacional. O Inter que vai fazer reforços a partir agora deste mês de janeiro, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te explicar a situação do lateral esquerdo Moisés, que na metade da temporada foi para o CSKA Moscou da Rússia e tá jogando muito bem por lá.
tá? O Moisés virou lá um dos melhores jogadores do Campeonato Russo, um dos melhores jogadores lá do CSKA e se destacou muito por lá. Só que ele tá emprestado. E na metade do ano, o CSKA Moscou precisa comprar esse jogador junto ao Internacional. E o valor para ele comprar tá na casa dos 8 milhões e meio de reais. Só que vale destacar que o Inter tem apenas uma parte desse jogador. A outra parte do Bahia, a outra parte do Corinthians e a outra parte é do próprio Moisés. Então o Inter vai ficar com uma fatia desses 8 milhões e meio. Só que é um valor que vai chegar para o Internacional e que vai se juntar, por exemplo, a valores do Patrick, que vai se juntar a valores do Roberto, onde eu entrei na negocia com o Zenit, quanto que vai ganhar por os 10% dos direitos econômicos, e ainda se junta com o do Fred, que tem negociações para ir para o Paris Saint-Germain. Ou seja, o Internacional tem 4 negociações aqui que não fazem parte do Internacional, né, de atletas que não fazem parte do Inter, mas que o Inter tem direitos econômicos desses respectivos atletas e consegue ajudar, por exemplo, numa possível compra do Vitão, que hoje é uma negociação que está completamente complicada, porque o time do Shakhtar Donetsk fez uma contraproposta de 10 milhões de euros e é um valor de 50 milhões de reais por parte dos direitos econômicos do Vitão. Então, qualquer valor que está chegando para o Internacional vai ser de grande importância para ajudar, né, nessa vaquinha, entre aspas, que o Inter está fazendo para tentar comprar o zagueiro de 22 anos, tá bom? Passando agora para mais uma informação, eu quero te explicar a situação do atacante Caio Jorge, jogador da Juventus. Recentemente acabou tendo, né, uma lesão de ligamento, já voltou, tá treinando normal, pode jogar, tá tudo certo. Só que não tá jogando lá na Juventus porque ele não tem muito espaço, então acabou não se adaptando lá na equipe italiana. E é um jogador que a Juventus quer emprestar. Apesar de ter um contrato muito longo ainda com a equipe italiana, a Juventus tem interesse no empréstimo desse jogador. E é aí que o Internacional aparece, né? O Inter que adora empréstimos e o Inter estaria interessado na contratação desse atacante. Inclusive, o Inter já teria feito uma sondagem, onde foi confirmada pelo próprio Giuliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, e o Inter estaria interessado em pegar de empréstimo esse jogador, inclusive arcaria com todos os salários desse atleta. Só que a Juventus, nesse momento, ela não tem muito interesse em emprestar o Caio Jorge para o Brasil, e sim para outro clube de futebol europeu para ver se o Caio Jorge se adapta na Europa, e aí depois a Juventus consegue revender, em vez de emprestar para o futebol brasileiro. Por isso que nesse momento é uma negociação extremamente complicada. Mas é o atacante que a direção deseja, porque é o atacante que tem todas as características que o técnico Mano Menezes quer. Um atacante móvel, de velocidade, finalizador, polivalente, né? Porque é um atleta que tem características inclusive parecidas com a do Roberto, e é um atleta que se daria muito bem no Internacional. Só que é uma negociação extremamente complicada. É um nome que a direção deseja, mas nesse momento a tendência, inclusive, que ele tem negociações com o Bayer Leverkusen, time que atua no futebol da Alemanha, acho que todo mundo conhece, porque é onde joga, por exemplo, o volante Charles Arangues, que volta e meia é cogitado pelo Internacional. Então, o Caio Jorge é o nome que a direção quer, inclusive teria interesse no empréstimo, só que a Juventus também tem interesse no empréstimo, só que não quer emprestar o futebol brasileiro. Só que se daqui a pouco nenhum clube no futebol europeu, né, quando eu digo clube de futebol europeu, eu quero dizer clube de médio grande, tá? A Juventus não vai emprestar para nenhum time pequeno, quer emprestar para médio ou grande. Se é para emprestar para pequeno, empresta para o Brasil, que daí pelo menos dá, né, uma vitrine um pouco maior. Se daqui a pouco nenhum time do meio, né, ou top ali da Europa se interessar por esse jogador, conseguir arcar com todos os salários desse atleta, aí a Juventus não descarta, por exemplo, né, emprestar esse jogador para o Brasil. E é isso que o Internacional espera e isso que o Inter deseja. Só que eu volto a falar para vocês, nesse momento, a possibilidade de o Inter contratar esse jogador é extremamente complicada. Esse mês de janeiro que deve chegar o camisa 9 do Internacional, o Inter que trata a vinda de um camisa 9 principalmente para a disputa da Libertadores como prioridade. É isso que eu escutei de uma pessoa que trabalha dentro do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, feliz ano novo para ti, não tinha desejado ainda. Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!